Olá, caros estudantes de Geografia do sexto ano! Continuando agora na atividade 6, ok? Vamos à segunda parte da nossa aula, da nossa videoaula. Bom, formas da Terra. Ainda vamos continuar falando nesse assunto. Durante muito tempo, há muito tempo atrás, não se sabia direito como era a forma da Terra. Alguns diziam que a Terra poderia ser plana, como um disco, ou poderia ser esférica, que nem uma bola. Então, qual é a forma da Terra? Isso nós vamos estudar hoje. Eu sou o professor Leonel Pessoa e se você já está vendo esse vídeo, se inscreve no canal e pode dar um like. Ok. A forma da Terra. Então, lá no período antes ainda de Cristo, é o período onde nós temos relatos aí dos gregos. Os gregos eram muito curiosos, era uma civilização de muitos filósofos, de muitos estudiosos. E lá nós tínhamos Crivo Eratóstenes, aí no século 3 antes do nascimento de Cristo. E Eratóstenes, ele já estudou aí a circunferência da Terra. A circunferência é aquela volta dada em torno da Terra, que pode ser tanto do norte para o sul ou de leste para oeste. Eratóstenes era muito preocupado em entender como funcionava essa circunferência se caso a Terra fosse esférica. Mas se caso a Terra fosse plana? Então havia muitas dúvidas em torno desse tema. Mesmo assim, Eratóstenes foi o que mais se aproximou com precisão da circunferência da Terra. Ele dizia que a circunferência da Terra era de 39.700 quilômetros. Está aí a foto dele, pesquisando, Eratóstenes. Vamos adiante. Mas aí os estudos continuaram. E outro cara muito inteligente da época, agora aqui já depois do nascimento de Cristo, no ano 100 ao ano 170, ou traduzindo em séculos, seria o século I e século II. Aqui nós tínhamos o Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu desenvolveu um sistema chamado de geocêntrico, ou teoria geocêntrica. E nesse sistema, ele dizia que a Terra era o centro do universo. E os outros corpos celestes, como o Sol, giravam em torno da Terra. Então, planetas e estrelas orbitavam em torno da Terra. Isso era o que afirmava Cláudio Ptolomeu. Está aí a fotinha dele. E esta teoria ela durou muitos anos, até durante a Idade Média, onde ela foi derrubada por uma nova teoria. Porque sabe-se que hoje nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol. E a Terra não é o centro do universo, como afirmava Cláudio Ptolomeu. Mas vou já falar sobre isso. Ok. Outro estudioso, aqui já do período, já no final da Idade Média, é Nicolau Copérnico. Essas ideias, elas se propagaram aqui por toda a Europa no final do século XVI, aliás, durante o século XVI, no final da Idade Média. Então, Nicolau Copérnico, ele desenvolveu uma nova teoria sobre o movimento da Terra.
a teoria chamada heliocêntrica. Lembra-se, ó, hélice, lembra de hélice, né? Heliocêntrica. Então, nesta teoria, ele provou que os planetas, incluindo a Terra, giravam ou orbitavam em torno do Sol. Então, Nicolau Copérnico já afirmava que a Terra não era o centro do universo e que a Terra e que os astros não giravam em torno da Terra. E sim ao contrário, que a Terra era que girava em torno do Sol e que a Terra não era o centro do universo. Pelo contrário, haviam outros planetas, haviam outros astros, haviam outros corpos celestes, e não só a Terra. Nicolau Copérnico afirmava isso, já no final da Idade Média. Isso é interessante lembrar que quando ele falou sobre isso, ele foi muito perseguido pela Igreja Católica, né? Da época, não é a igreja de hoje. Mas a época ele foi muito perseguido porque essa teoria ia de contra a teoria original, né? Lá de Ptolomeu, ok? Então vejam, então aqui uma ideia nova e revolucionária para a época. Copérnico, ao afirmar essa ideia de que a Terra não era o centro do universo e que a Terra girava em torno do Sol, e isso foi muito revolucionário para a época. Vamos adiante. Bom, isso ficou evidenciado que a Terra realmente era esférica, era arredondada, com Fernão de Magalhães, aqui no século XVI também. E Fernão de Magalhães era um português que atravessou aí o Oceano Pacífico e ele fez a primeira viagem de circunnavegação, chegando à costa oriental da Ásia. O que é uma viagem de circunnavegação? É uma viagem, ó, em torno da Terra, pelo mar, ok? Então ele que comprovou que as teorias de Copérnico estavam certas, que a Terra realmente poderia ser redonda, arredondada, e que a Terra ela estava girando. Isso ele comprovou também pela viagem que ele fez no oceano, e ele olhava para o Sol, se orientava pela Lua, e ele percebeu a movimentação da Lua e do Sol. Ok? Vamos adiante. Então, mas aí, com essas viagens de circunnavegação, surgiram muitos avanços tecnológicos, como a bússola e outros equipamentos, e hoje como o GPS, né? Hoje você faz o cálculo rapidamente pelo GPS ou por outros instrumentos, com muita precisão. Então a Terra, o planeta Terra tem o formato esférico. Com os avanços tecnológicos se concluiu que a Terra ela tem um formato esférico e ela é achatada, um pouco achatada nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul. Então ela não é como uma bola, ela é um pouco achatada. E ela não é perfeita, ela tem a Terra tem várias deformações. Isso eu vou já falar sobre isso. Então a circunferência da Terra atualmente é de aproximadamente aí 39 mil quilômetros na área dos polos, que é o menor diâmetro e perímetro. E aproximadamente 40 mil quilômetros na área da linha do Equador, que é o maior diâmetro e o maior perímetro. Então essas aí é o valor da circunferência da Terra atualmente. Bom, a Terra, como eu acabei de falar, ela não era plana, como pensava os povos da antiguidade, e também não é totalmente esférica. Ela tem esse novo formato, que vem do grego, geoide. Do grego quer dizer geo, terra, oide quer dizer formato.
Então é um formato arredondado e ligeiramente achatado nos polos. Tem diferentes medidas do perímetro e da circunferência do planeta no Equador e nos polos. Então veja que a Terra ela é achatada nos polos e tem várias deformidades em sua estrutura. Ela não é completamente plana e também não é completamente esférica. Ela é geóide. Então este é o formato geóide. Espero que tenha ajudado vocês nessa aula. Obrigado pela atenção e bons estudos!